Quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Bom, então vamos formar alguns desses números aqui. Então, por exemplo, um número aceito nesse exercício seria o número 1, 2, 3 e 4, 1234. Então tem 4 algarismos, é par e são algarismos distintos. Outro exemplo, então, é o 7524. 4 algarismos, é par e são todos algarismos distintos. Então, esse é um outro número aceito. Então, quais números não seriam aceitos aqui, por exemplo? Então, por exemplo, 5.421. Então, esse daqui não pode ser porque tem que ser um número par. Para que seja um número par, tem que terminar com algarismo par. E aqui está terminando com ímpar, então esse aqui não é aceito nesse exercício. Outro não aceito é o 0254. Então, esse número é o 254. Ele parece aqui, né, na escrita ter 4 algarismos, ele tem 3 algarismos. Então, ele não é um número aceito nesse exercício. E o outro que não poderia ser é, por exemplo, 3034, que aqui pede que sejam algarismos distintos. E tem 2, 3 aqui, então também não pode ser esse. Bom, então, quando a gente forma algum dos números possíveis aqui, eu formei 2, né, mas tem muitos outros. Eu tomo 4 decisões aqui na hora de escolher esses números. Eu tenho que escolher o algarismo do milhar, da centena, da dezena e da unidade. E aí, para respeitar todas as regras, vou começar aqui pelo último, o algarismo da unidade, que ele tem uma restrição, né? Porque como o número tem que ser um número par, então tem que terminar com o algarismo par. Então tem que terminar com 0, 2, 4 ou 6. Então tem 4 possibilidades. E aí eu vou para a próxima restrição. A próxima restrição é o algarismo do milhar. Como a gente viu, não pode começar com 0. Então, como são algarismos distintos e não pode começar com 0, então o algarismo do milhar tem que ser diferente do que eu usei na unidade e tem que ser diferente de 0. Certo? Então, como são 2 que eu tenho que tirar aqui, sobrariam 6. Mas existe um problema, né? Porque se eu usar o 0 no algarismo da unidade, aí o algarismo da unidade e o 0 são o mesmo. Então, é uma restrição só. Ou seja, dos 8 algarismos, eu teria que tirar um só, que é só o 0. Então, aqui, para o algarismo do milhar, eu não sei se eu uso o 6 ou o 7. E agora, o que eu ponho? 6 ou 7? Então, não dá, depende, né, do número que a gente usou na unidade. Se você usou o 2, 4 ou 6, como algarismo da unidade, aqui tem 6 possibilidades. Se você usou o 0, tem 7 possibilidades. Então, quando isso acontece, não dá para fazer a conta numa forma só, numa conta só, né? Não dá para calcular numa conta só. Tem que dividir em dois casos. O primeiro caso, que é terminado em 0, e o segundo caso, que vai ser terminado em 2, 4 ou 6. Nem precisa dividir em 4 casos. Só esses dois casos aqui já são suficientes. O 2, o 4 e o 6, eles têm o mesmo valor aqui, né? De casos que terminam em 2, em 4 e em 6. Então não precisa dividir em caso que termina em 2, caso que termina em 4, caso que termina em 6. Dá para deixar esses daqui num caso só, certo? Então, esse exercício aqui não dá para fazer numa conta só. Temos que fazer em duas e depois adicionar os casos, aqui o número de casos. Bom, então, começar aqui terminando em 0. Então, a gente tem que tomar 4 decisões, escolher o milhar, centena, dezena, unidade. Bom, a unidade tem que ser o 0, né? Esse é o caso onde termina em 0. Então, para a unidade só tem uma possibilidade. Para o milhar, tem que ser diferente do 0. Essa é a única restrição, que acaba englobando as duas coisas. A unidade é 0, então não vai ser igual à unidade, e também não pode começar com 0 de qualquer jeito. Então, sobram 7 algarismos. Para o da centena, tem que ser diferente de 0 e diferente do milhar. Então, sobram 6 possibilidades. E para a dezena, tem que ser diferente de 0, diferente do milhar e diferente da centena. Então, sobram 5 possibilidades para a dezena. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o total de casos de números terminados em 0, que respeita todas as condições do exercício, é a multiplicação desses números aqui, né? Então, dá 210. Agora, vamos para o segundo caso, que é terminado em 2, 4 ou 6. Então, temos que tomar 4 decisões, aqui ao formar um desses números, escolher qual é o algarismo do milhar, da centena, da dezena e da unidade. Vamos começar pela restrição. A unidade tem que terminar em 2, 4 ou 6, né? Tem que ser o 2, o 4 ou 6. Então, tem 3 possibilidades. Agora a gente vai para o milhar, que também tem uma restrição, né? Não pode ser 0. Então não pode ser 0, como são algarismos distintos, não pode ser igual ao algarismo da unidade. Então temos 2 algarismos que não entram aqui. Então de um total de 8, tira 2, ficam 6 possibilidades. Para o algarismo da centena, a gente não pode utilizar o mesmo que a gente já usou na unidade, não pode utilizar o mesmo que já usou no milhar, mas aqui a gente pode utilizar o 0, né? Então por isso sobram 6 possibilidades para a centena. E para a dezena não pode ser igual à unidade, não pode ser igual ao milhar e não pode ser igual à centena. Então sobram 5 possibilidades.
E aí, pelo princípio fundamental da contagem, o total de números desse exercício terminado com 2, 4 ou 6 dá a multiplicação desses números. 6 vezes 6 vezes 5 vezes 3. Então dá 540. E aí o total de números possíveis que podem ser formados com toda a condição do exercício é a soma desses dois casos, 210 mais 540, que dá 750.